Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma pequena análise da fala do Breno Altman no Critique Podcast, em que ele fala a respeito de como o Irã é mais poderoso do que se imaginava a princípio e como os Estados Unidos julgaram o seu inimigo muito errado. Vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. O Trump, eu acho que ele convive numa contradição. Qual é a contradição? Entre a realidade militar da guerra que ele deflagrou e a sua situação interna nos Estados Unidos. A sua situação militar, Farinazo domina esses detalhes muito mais do que eu, é tétrica. Ele não é capaz militarmente de dobrar o Irã e fazer o que ele gostaria de fazer, que era, primeiro, mudar o regime, estabelecer no Irã um governo fantoche dos Estados Unidos e de Israel. Assim como foi feito na Síria, assim como foi Exatamente. feito... Em todos os países do Oriente Médio até esse presente momento, as monarquias do Golfo Pérsico são todos governos fantoches dos Estados Unidos. Na Líbia, no Iraque, na Síria, aconteceu a mesma coisa por distintos processos. Não é? O Irã é quem resiste no Oriente Médio. Não é? O Irã é quem... Na verdade, os Estados Unidos querem dois tipos de governo no Oriente Médio. Os governos que já são alinhados, tipo as monarquias do Golfo, ou então governos fantoches que eles mesmos implementam. E vale lembrar que antes da Revolução Islâmica no Irã, em 79, eles já tinham feito isso lá. Eles tinham recolocado o Shah do Irã no poder e era um governo fantoche dos Estados Unidos. Tanto que depois que ele foi deposto, em 79, ele foi exilado nos Estados Unidos, porque era de lá que ele recebia suas ordens. Então é nisso que os Estados Unidos estão interessados, em manter governos alinhados aos seus interesses na região do Oriente Médio, que é uma região na qual eles vêm se metendo de forma recorrente há pelo menos 30 anos. quem resiste. E então, do lado da contradição, nós temos isso, uma incapacidade militar dos Estados Unidos em forçar uma mudança de regime ou em controlar a grande riqueza geográfica que o Irã domina, que é o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não são capazes de resolver esse problema pela via militar. Por outro lado, para dentro de casa, até porque ele está próximo das eleições, e também por conta do seu estilo discursivo, do seu comportamento, da sua narrativa mediática, ele tem que mostrar o tempo todo que ele é o fortão do bairro Peixoto. Sim. Não é? Essa é a lógica dele. Ele ganhou a eleição no primeiro mandato assim, ganhou assim no segundo mandato, e Perdeu também, né? Quando ele perdeu, ele nunca pode, na negociação, perder. Ele tem sempre que mostrar que ele tem o inimigo pelo cangote e que o inimigo vai fazer o que ele quer. Então, há uma evidente contradição entre os blefes de jogo de truco do Trump, ou de poker, já que nós estamos falando dos Estados Unidos, e a realidade militar e geopolítica, que ele não tem nenhum controle. A derrota que ele sofreu é muito grave. É muito grave. Isso não sou eu quem diz, ou Farinazo. Muitos dos principais pensadores norte-americanos já chegaram a essa conclusão, de que ele caiu no conto da carochinha, acreditou que ia derrotar o Irã com muita facilidade, que ia conseguir estabelecer no Irã um governo fantoche e foi brutalmente derrotado e criou um problema que não existia. Ele acreditou que ele ia conseguir derrotar o Irã tão fácil quanto ele tinha derrotado o Iraque do Saddam Hussein. Que na verdade não era ele, quer dizer, ele e os Estados Unidos. Porque esse pensamento também é do Trump, mas também é um pensamento de muitas pessoas na alta cúpula do governo de lá. Eles acharam que o Irã seria uma presa tão fácil quanto o Iraque foi. Mas agora a gente está vendo que não é bem assim. Que o Irã tem uma capacidade de resiliência muito maior do que outros países teriam. O Estreito de Hormuz não era um problema antes da guerra. Você não ouvia falar em problemas com o Estreito de Hormuz? O preço do petróleo não subia. Sim, exatamente. É verdade. Ele criou um problema que não existia. E esse problema repercute dentro da economia norte-americana, na forma de inflação. Então, ele blefa muito, mas o Irã o chama a realidade todo o tempo. Mas ele vai
com esse discurso tentando adiar o momento final desse conflito local. Qual é o momento final desse conflito local? Quando você termina uma guerra, para terminar uma guerra, você tem que estabelecer ganhos e perdas, para estabelecer algum tipo de acordo de paz. O Irã deixou muito claro quais são suas reivindicações, que estavam incorporadas em grande medida naquele memorando de 14 pontos. Só que quando sai o memorando de 14 pontos, incorporando as reivindicações do Irã, controle sobre o Estreito de Hormuz, fim das sanções, reparação de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do país e assim por diante, quando sai o memorando de entendimento, o Trump se desmoralizou. Todos os diários dos Estados Unidos, todas as redes de televisão, incluindo aquelas da extrema-direita, souberam ler o memorando e disseram: os Estados Unidos perderam a guerra. Isso daqui acabou sendo obrigado a aceitar todas as exigências do Irã. Exatamente. Isso foi um míssil contra a popularidade do Trump. A imagem do fortão do bairro Peixoto foi pro chão. E ele teve que criar encrenca. Ou seja, ele teve que dizer: não é assim. Sou eu que estou dando as cartas, esse memorando aqui, vocês estão entendendo errado. E criou uma escalada que o Irã respondeu, e os Estados Unidos dobraram a aposta, o Irã dobrou a aposta, e teve uma hora, novamente, que os Estados Unidos tiveram que dizer: opa, o Irã está pedindo negociação, vamos parar para negociar? E o Irã diz: nós não pedimos negociação nenhuma, mas ok, o que vocês têm a nos oferecer? Né? Porque os Estados Unidos, segundo muitos analistas, o Farinazo capaz certamente poderá ou não confirmar isso, os Estados Unidos não têm capacidade militar para essa escalada, ele não tem estoque de mísseis, não tem condições de dobrar a aposta, ao contrário do Irã, cuja capacidade militar se encontra relativamente preservada, apesar de ter sofrido duríssimos golpes durante esses já 6 meses, né, de conflito militar. Né? Então, como a gente já falou algumas vezes aqui nos vídeos anteriores, os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização bem relevante desde os anos do fim da Guerra Fria até aqui. E enquanto o Irã tem um apoio de Rússia e China, mesmo que seja por debaixo dos panos, seja uma coisa meio velada. Então a gente vê que um lado não tem capacidade de escalada, não tem capacidade de aumentar a sua produção para poder aumentar as suas hostilidades, enquanto o outro lado está com capacidade de fazer valer aquilo que diz. Embora o Irã tem uma narrativa de que ele está apenas se defendendo. Ele não adota nenhuma fala ofensiva, ele adota a fala defensiva. Mas, diante desse quadro, fica claro quem tem a capacidade de sustentar essa guerra por mais tempo, ou com mais intensidade. Esse é o cenário que a gente se encontra. Eu acho que o Irã hoje detém as cartas decisivas desse conflito. A margem de manobra dos Estados Unidos é muito estreita. Os Estados Unidos não têm muitas opções. Os Estados Unidos têm uma opção que o Irã jamais teria, mas que os Estados Unidos não podem utilizar facilmente, que é a carta da bomba atômica. Do tipo, ok, nós vamos botar para quebrar. As consequências disso seriam incalculáveis, tanto do ponto de vista da situação geopolítica, quanto do ponto de vista da repercussão interna na opinião pública norte-americana, quanto do ponto de vista das consequências concretas de recorrer à bomba atômica. Isso não está no horizonte real, embora você tenha algumas vozes de lunáticos nos Estados Unidos. Fala, aperta o botão vermelho, né? Que vai ser Ele blefa muito, o Trump, né? Ele já ameaçou destruir a civilização iraniana uma vez, e agora, na última ameaça, ele ia impor ao Irã, ele usa essa palavra, não sou eu, ele ia impor ao Irã a maior onda de pânico e terror desde a Segunda Guerra Mundial. Seria o ataque mais brutal desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E desistiu. Disse, não, o Irã está pedindo para negociar, a gente recebeu o pedido de Omã, do Egito, do Catar. Não, nós vamos conversar. Os que a gente já tem afinidade. Então é muito blefe, né? O Trump, o que ele é no fundo? Só para concluir aqui. O Trump é um corretor de imóveis. Como é que você vende um imóvel? Você tem que mostrar todas as vantagens desse imóvel
E esconder todos os problemas. Eu não conheço nenhum corretor que chega e diz, olha... Tem vazamento aqui. Tem um vazamento, tem um problema elétrico. Veja. Tem tiroteio na rua. Deixa eu contar uma coisa. Sabe aquela linha de metrô que ia ser construída aqui? Não vai mais. Né? Então, ele é um sujeito que opera com essa cultura. Sem nenhum demérito aos corretores de imóveis. Não estou aqui, só estou usando como figura de linguagem. Né? Então, ele opera com essa lógica. Né? E o problema é que do outro lado tem um cidadão que entra no imóvel, entende a eletricidade, entende de água, né, e vai dizendo, ó, aqui a eletricidade não funciona. Ele vai sendo o tempo todo contestado pelo Irã. Né? Ele está perdendo, além da batalha militar, isso é que me impressiona, vou dizer de certa maneira, Farinaso me surpreende, ele está perdendo a batalha midiática. Isso é complicado. Algo no qual os Estados Unidos eram considerados imbatíveis. Mídia, né? Mas também vale a pena apontar que ele perde a batalha midiática porque ele está do lado errado da história. Ele está apoiando Israel numa guerra de ofensiva contra o Irã. E Israel, a gente já falou várias vezes sobre qual é a realidade do Estado sionista, então eu não vou repetir aqui agora. Mas basta dizer que diante desse apoio irrestrito que os Estados Unidos dão a Israel, já meio que basta para deixar eles do lado errado da história e fazer com que eles percam a questão midiática, a batalha pelos corações e mentes das pessoas ao redor do mundo, enquanto o Irã projeta uma imagem de que eles estão apenas se defendendo. Então não fica difícil de apontar para qual lado a gente vai. Sempre foi de mídia. Não, e os Estados Unidos possuem uma longa tradição. Exatamente. E os Estados Unidos estão sendo batidos. É que um soft power está também sendo diluído por conta das redes sociais e a abertura de novas redes. Aí quando o cara mente muito, assim, acaba, né? O cara já disse. Alguém outro dia fez um cálculo de quantas vezes o Trump tinha dito que o Irã estava por um fio, né? Ou de que ele ia detonar um ataque fulminante. Eram 98 vezes nesses 6 meses. Então, ele não tem mais credibilidade nenhuma. Da última vez que a gente conversou, comandante, o senhor foi muito incisivo numa coisa que, por estratégia militar, que marcou, né? Tanto eu quanto o Geiger, a gente ficou pensativo, ficamos conversando por uma semana sobre isso, que é a questão do boots on the ground. O pessoal tem que pisar em terra para poder conquistar. Que até agora não aconteceu. Então, se isso que o Breno está comentando, de desestabilizar o país, de poder controlar instalações militares ou de infraestrutura, precisaria ter tropa, e até agora ninguém saiu lá pisando, entrando com tanques e tudo mais. A única coisa que tem é a Marinha ali tentando de alguma forma controlar ou afetar um pouco na questão do transporte marítimo por Hormuz. O que mostra aí talvez uma fragilidade militar ou uma estratégia, para mim, muito interessante, que eu não estou enxergando, digo uma coisa, mas faço outra, ou realmente é um blefe, mas que não tem surtido efeito. É o famoso pedido truco, mas o Irã pediu 6, né, nessa jogada. Qual que é a tua leitura militar um pouco dessa ação? Tem como abrir o Estreito de Hormuz só com o contingente, o equipamento militar americano? Eu acredito que eles não estejam fazendo uma intervenção por terra no Irã, porque, no fundo, tem gente na alta cúpula do governo dos Estados Unidos que sabe que fazer uma invasão por terra ao Irã, considerando o estado em que a guerra já está, com eles sem fazer isso, seria uma coisa muito custosa e ia derrubar de vez a popularidade do governo, que já anda em baixa. Então, eu acho muito improvável que eles vão fazer alguma intervenção por terra, até porque não sei se eles teriam essa capacidade. O Irã é um país que, além de muito bem defendido e um país muito populoso, é também um país muito montanhoso. Imagina, o Iraque do Saddam Hussein nos anos 80 passou 8 anos numa guerra contra o Irã e não conseguiu conquistar nada. Então, mesmo se tratando dos Estados Unidos agora, eu não acredito que eles pensem que eles teriam capacidade para invadir o Irã por terra. Nas condições atuais, não. O exército americano no Golfo foi destruído, a verdade é essa.
porque o Irã ele fez uns ataques que se você for ver, é pinpoint, né? Alfinete. Ele foi pegando os radares, centros de comando, ele deixou as pistas intactas. Falou, vou deixar a pista intacta para você, mas não vai te servir para nada. Porque sem uma torre, sem o centro de comando, sem os tanques de querosene, sem os paióis de munição, sem radar, você faz o que com uma pista? É uma autoestrada, mais nada. Então ele foi destruindo as instalações, né? Eu desconfio, isso aí eu não tenho como provar, é uma relação minha, mas que o que os Estados Unidos estão sem munição mesmo, todo mundo já sabe, eles não têm mais munição para continuar isso aí, a não ser que há um risco muito grande, mas eu desconfio que parte dessas munições foi destruída no solo pelo Irã, eles destruíram os paióis de munição, então eles sabiam muito bem. O que me surpreendeu nessa guerra foi a capacidade da inteligência militar do Irã em levantar alvos. Então hoje você não tem condição de fazer um ataque terrestre, cara. Se a campanha aérea já está indo mal, que dirá um ataque terrestre. E outra, uma coisa que não está circulando aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Nós fizemos um trabalho disso domingo com alguns especialistas. O Irã está devastando as posições americanas no Kurdistão iraquiano. E isso não está sendo falado. Parece que eles estão operando... Mas já foi dito algumas vezes que eles bombardearam pesadamente as bases militares dos Estados Unidos nos países do Golfo. As monarquias do Golfo, que são aliadas dos Estados Unidos. Então eles destruíram muito da infraestrutura que poderia ser usada em um possível ataque em terra. Há certo que muitas dessas bases são bases militares aéreas e tal, mas lá também eles têm depósitos de armas e de munições muito relevantes. E casernas de soldados também. E o Irã destruiu boa parte dessa infraestrutura que poderia ser usada nessa hipotética invasão por terra. Então eles refrearam ainda mais a possível capacidade dos Estados Unidos, a capacidade potencial de exercer esse ataque. Dentro, inclusive, todas as principais lideranças a favor dos Estados Unidos, as principais bases, os americanos retiraram as baterias Patriot do Kurdistão, porque já não tem como defender aquilo. Então o que o Irã fez? Aquilo que no xadrez chama mexer a torre para salvar o rei. Eles já mexeram a torre no Kurdistão, o Kurdistão está garantido. Então a fronteira noroeste do Irã é praticamente impermeável. Não tem o que fazer. E assim, a imprensa não fala disso, né? Para eles o Kurdistão talvez nem exista. Mas o Kurdistão é uma peça-chave para o Irã e para o Iraque, e para os Estados Unidos também. Então o que eles fizeram? Eles devastaram as posições americanas no Kurdistão, isso está sendo pouco falado. Mas nessa brincadeira eles defenderam todo o flanco noroeste, que era onde os Estados Unidos poderiam entrar. Então a situação que você tem hoje é essa, uma situação militarmente, até porque a época do ano dificulta. Nós estamos no verão iraniano, o verão do Oriente Médio é horroroso, você não consegue fazer operações ali. Você teria que esperar um clima mais ameno aí lá pro, sei lá, setembro, talvez outubro. Eu acho muito difícil fazer seria uma operação... Para funcionar, teria que ser uma operação numa escala... Ô Breno, é só lembrar do Saddam. Estamos falando de 400 mil homens. O Saddam tinha 1 milhão de homens. No mínimo 400 mil homens. Então, e aí... Então, o Farinas citou a guerra Irã-Iraque, que eu citei, de 80 a 88. Que o Saddam Hussein tinha forças armadas muito bem preparadas, até porque ele gastava muito dinheiro com isso. Ele comprava muito armamento, principalmente da União Soviética, e ele tinha um exército muito numeroso. Mas mesmo assim ele não conseguiu nada no Irã. E de lá para cá é de se imaginar que a capacidade militar do Irã tenha avançado também. Então, por isso que eu falei, uma invasão terrestre do país seria muito improvável. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!